Bem, vamos lá a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno muito interessante que está no livro dos médiuns, o fenômeno de transporte. Quem vai dar algumas explicações é o espírito Erasto, mas quem vai fazer o trabalho é um outro espírito. E ele vai dizendo algumas variações sobre isso. Tá? Então, o fenômeno de transporte, ele consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes frutos, de confeitos, joias e uma série de outras coisas, né? A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral foi resumida de maneira notável na seguinte dissertação de um espírito cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica, que é o Erasto. É indispensável para obter fenômenos desta ordem dispor de médiuns que chamarei de sensitivos, ou seja, dotados do mais alto grau de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor emoção, a mais leve sensação, que a influência moral ou física interna ou externa sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeitos físicos e de tangibilidade a do transporte. Mas a obtenção desses fenômenos, chamado transportes, há um abismo entre o fenômeno e aquilo que se quer. Porque, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho mediúnico, né? Ou seja, um médium só. Né? E também é necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, uma palavra determinada, semelhança que permita a expansão do fluídio perispíritico, do encarnado, misturando-se, unindo-se, combinando-se com o do espírito que deseja fazer o transporte. Não me é permitido, por agora, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e fluidos que nos envolvem, mas, antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos ser-vos-á revelada. Né? Então, vamos lá. Lembrai-vos, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é prudente aceitá-los a todos de olhos fechados. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de transporte se verifica espontaneamente de improviso, aceitai-o. Mas nunca será demasiado repetir. Não aceiteis nada cegamente. Né? Então, essa é uma advertência que o Espírito Erasto faz, né? E que nós devemos também, conforme Kardec nos diz, né? Analisar tudo à luz da razão, né? Porque nem sempre, como a gente sabe, o espírito desencarnado sabe tudo, né? Bom, vamos lá então. Bem sei que ireis me dizer que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas sabeis que, se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte de espíritas com quem podeis contar. Falai aos corações. É esse o caminho da maioria das conversões sérias. Se achais conveniente para certas pessoas, utilizar-vos dos fenômenos materiais, pelo menos apresentai-os de tal maneira que não possam dar motivo a falsas interpretações. Sobretudo, observai as condições normais desses fenômenos que, apresentados de maneira imprópria, eles servem de argumento para os incrédulos, em vez de convencê-los.
Este fenômeno apresenta uma particularidade bem característica, a de que alguns médios só obtêm estado sonambúlico, o que facilmente se explica. O sonâmbulo apresenta um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do seu perispírito, em relação ao corpo que deve combinar os fluidos necessários. É o caso dos transportes que presenciamos. Bem, aí o Kardec faz aqui algumas perguntas, né? E vamos lá nessas perguntas, para a gente poder ter uma compreensão, né? O Erasto é o espírito mais esclarecido do ponto de vista teórico, que ele complementa as anotações do espírito. Então, o espírito que está fazendo o serviço é como se fosse um artesão, e o Erasto é como se fosse um sábio. Então, vamos lá as perguntas. Quereis dizer-nos por que os transportes que produzem só se realizam durante o sono magnético do médium? Resposta: por causa da natureza do médium. Os fatos que produzo quando ele dorme poderia igualmente produzir no estado de vigília de outro médium. Por que demoras tanto a trazer os objetos e por que excitais a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Resposta do espírito: necessito de tempo para preparar os fluidos que servem ao transporte. Quanto à excitação, muitas vezes tem apenas o fim de divertir os presentes e a sonâmbula. Aí tem uma nota do Erasto. O espírito que respondeu sabe apenas isso. Não tem consciência do motivo dessa excitação da cobiça que provoca instintivamente e sem compreender-lhe o efeito. Ele pensa divertir quando, na verdade, estimula, sem o saber, maior emissão do fluido. É uma decorrência das dificuldades que o fenômeno apresenta dificuldades maiores quando ele não é espontâneo e particularmente com outros médiuns. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médico, e seria possível obtê-lo com mais facilidade e presteza por outro médium? Resposta: a produção do fenômeno depende da natureza do médium, e só se pode produzi-lo por meio de médiuns dessa natureza. Para a presteza, vale-nos muito o hábito adquirido no trato frequente com o mesmo médium. A influência das pessoas presentes pode embaraçá-lo de alguma maneira? Resposta: quando há incredulidade, oposição da parte delas podem criar-nos sérias dificuldades. Preferimos realizar nossas experiências com pessoas crentes e versadas no espiritismo, mas não quero dizer com isso que a má vontade nos pudesse paralisar por completo. Aí Kardec faz mais outras perguntas. Onde pegastes as flores e os bombons que trouxeste? Resposta: as flores no jardim, onde elas me agradem. E os bombons? O confeiteiro deve ter percebido a sua falta. Tomo-os onde quero. O confeiteiro não percebeu nada porque pus outros no lugar. Mas os anéis têm preço. Onde os tomastes? Não ficou prejudicado aqueles que os tirastes? Tirei-os de um lugar que ninguém conhece. Eu fiz de maneira que não prejudicará a ninguém. Aí vem uma nota do Erasto. Creio que o fato foi explicado de maneira incompleta, por falta de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido, no caso, um prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro idêntico da mesma forma e do mesmo valor. Assim, se um espírito tivesse a possibilidade de substituir um objeto tirado, não haveria razão para tirar, pois poderia dar o que serve de substituto. É possível transportar flores de outro planeta? Não, para mim isto não é possível. Aí perguntando para o Erasto, outros espíritos teriam esse poder? Não, isto não é possível em razão das diferenças do ambiente. Outra pergunta, podeis transportar flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Resposta, desde que seja da Terra, posso. Os objetos que trouxestes podereis
fazê-los desaparecer e devolvê-los? Tão bem como os trouxe. Posso devolvê-los se quiser. A produção do fenômeno transporte não te exige um sacrifício? Não nos causa nenhuma dificuldade quando temos a devida permissão. Então precisa ter uma permissão. Aí nota do Erasto. Ele não quis dizer que é penosa, embora o seja, pois é forçado a realizar uma operação, por assim se dizer, material. Quais as dificuldades que encontras? Nenhuma além das más disposições fluídicas que podem ser contrárias. Como trazes o objeto? Carregando-os nas mãos? Não, envolvo em mim mesmo. Agora uma explicação do espírito Erasto. Como é que traz o objeto? Ele não explica claramente a sua operação, pois na verdade não envolve o objeto na sua pessoa. Como o seu fluido pessoal pode dilatar-se, é penetrável e expansível. Ele combina uma porção desse fluido com uma porção do fluido armazenado do médium, e é nessa mistura que oculta e transporta o objeto. Não é certo dizer, portanto, que o envolve nele mesmo. Outra pergunta. Transportarias com a mesma facilidade um objeto mais pesado? O peso, resposta, nada é para nós. Trago flores porque elas podem ser agradáveis em um objeto volumoso, ao invés de um objeto volumoso. Aí o Erasto faz outra explicação. É certo, ele pode transportar 100, 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós não existe para ele, para o espírito, Mas nesse caso também, ele não percebe o que se passa. A massa de fluidos combinadas é proporcional à massa de objetos. Numa palavra, a força deve estar na proporção da resistência. Assim, se o espírito só transporta uma flor ou um objeto leve, é frequentemente por não encontrar no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um maior esforço. Alguns casos de desaparecimento de objetos por motivos ignorados são devidos aos espíritos. Isso acontece muito na casa da gente, Desaparece, ninguém sabe o que é. Isso acontece com frequência, muito mais frequentemente do que pensais, e poderia ser remediado pedindo-se ao espírito a devolução do objeto. Nota do Erasto. É verdade, mas às vezes o que foi levado está. Porque esse objeto que somem na casa são quase sempre levados para muito longe. Mas como a subtração de objetos exige quase a mesma condição fluídica dos transportes, só pode se dar com a ajuda de médiuns dotados dessas faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparecer, é mais provável que se deva ao vosso descuido do que à ação dos espíritos. A efeito da ação de certos espíritos que consideramos como fenômenos naturais, vossos guias estão cheios desses fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles e que um pouco da reflexão vos faria ver com clareza. Aí vem outra nota do espírito Erasto. Não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na influência oculta e constante, produzindo ao vosso redor 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Então, quer dizer, muita coisa acontece porque nós esquecemos, deixamos nos levar, mas nem tudo é obra dos espíritos, E tem aqui uma outra explicação do espírito Erasto. A matéria não está propriamente dita nos que envolvem, mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium, em parte do espírito operador, metade de cada um, ou seja, quer dizer, cada um contribui com metade das suas energias ou dos fluidos para transportar aquele objeto. O objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado, em uma palavra. O espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar na maneira. Esta questão é muito complexa. O espírito pode tornar-se invisível
os objetos transportados, mas não penetráveis. Não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível, pode carregá-lo quando quiser, e só largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Bem diverso do que se passa com objetos que compomos. Nestes, introduzimos apenas os elementos da matéria e, como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos mais densos com a mesma facilidade dos raios solares atravessando as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar por mais fechado que ele esteja, mas isso somente nesse caso, né? Então aí estão algumas explicações para o transporte de fenômenos. Eu sei que é bastante difícil, mas tudo isso está ligado aos fluidos, né? Bem, espero que vocês aproveitem bastante isso aí. Obrigado.